Meu filho tem autismo. E agora? Bom, essa é a pergunta que eu sei que a maioria dos pais devem se fazer quando recebe o diagnóstico de transtorno do espectro autista nos seus filhos. O que fazer? Assim como outras indagações como, será que meu filho vai frequentar a escola? Será que meu filho vai se desenvolver como uma outra criança? Será que ele vai brincar? Será que ele vai andar? Será que ele vai falar? São algumas perguntas que os pais se fazem quando recebem o diagnóstico do seu filho. Meu nome é Giliane Gomes, eu sou psicopedagoga, sou analista do comportamento e sou especialista em transtorno do espectro autista e faço parte da Aprenda Autismo. Bom, hoje eu estou aqui para estar passando para vocês um pouco mais de informação sobre essas perguntas que vocês como pai e mãe se fazem quando recebem o diagnóstico do seu filho. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, que vocês como pais recebendo o diagnóstico precisam fazer é conversar com o médico. Conversar com esse médico que deu o diagnóstico para o seu filho. Somente ele vai poder tirar todas as dúvidas que você tem. Acredito que, de repente, nem todas as dúvidas, porque todas as dúvidas é algo muito amplo para se falar. Mas, com certeza, a maioria das dúvidas ele vai estar tirando sua. Bom, é esse médico que vai dizer como que você deve proceder com seu filho, o que você deve fazer a partir daí, qual o tratamento, o melhor tratamento para ele, de acordo, com o perfil do seu filho, de acordo com o diagnóstico dele. E você, como pai e mãe, também precisa indagar, perguntar o que você pode fazer para estar ajudando no desenvolvimento do seu filho, para estar agregando nesse desenvolvimento. Além disso, também é importante que vocês entendam que o TEA, o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele faz parte de algo que está dentro de uma gama de vários transtornos. O transtorno do desenvolvimento, ele abrange vários outros transtornos, assim como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que hoje em dia também está sendo muito falado e muito diagnosticado. Então, para que vocês possam entender, é importante entender primeiro o que é o neurodesenvolvimento. O neurodesenvolvimento é algo que ele começa a desenvolver em nós ainda dentro do período gestacional, e a gente carrega esse neurodesenvolvimento durante toda a nossa vida. Ele é algo bastante importante. Ele começa a ser influenciado, esse neurodesenvolvimento, desde o início gestacional, ele é influenciado por fatores biológicos, fatores genéticos, fatores sociais. E o neurodesenvolvimento, ele serve para funções importantíssimas da nossa vida, como funções sociais, funções de habilidades cotidianas, funções motoras, enfim, o neurodesenvolvimento, ele está aí, ele está envolvido dentro do nosso desenvolvimento como seres humanos. E o transtorno do neurodesenvolvimento é quando esse neurodesenvolvimento tem alguma disfuncionalidade, quando ele não está funcionando 100% como ele deveria funcionar. Aí nós temos o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse transtorno, ele acaba afetando áreas psíquicas, áreas sociais, áreas motoras, área cognitiva. Então, quando você tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ele acaba afetando essas áreas. E por isso, a gente tem essa gama de características dentro do transtorno do espectro autista e outros transtornos que a gente pode ver dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, falando de forma assim, bem simples, nada muito robusto, nada muito científico, mas de uma forma bem clara para que vocês possam entender, A gente falou agora sobre o neurodesenvolvimento, sobre o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso dizer para vocês também que o próximo passo, depois de receber o diagnóstico do transtorno do espectro autista, é falar, lógico, com o médico que deu esse transtorno e entender qual vai ser o tratamento que essa criança vai precisar levar. Por quê? Toda doença, todo diagnóstico em si, ele passa por um tratamento, mesmo que seja só medicamentoso ou então um tratamento mais prolongado. Dentro do espectro autismo, por se tratar de algo, que é algo que está dentro da pessoa, ela é TEA, ela está inserida no transtorno do espectro autista. Então precisa de um tratamento para que isso não evolua, para que ela tenha uma vida social, uma vida de desenvolvimento o mais próximo possível de uma criança que não tenha o transtorno do espectro autista, Então, para que isso ocorra, ela precisa ter uma intervenção precoce.
Quanto mais precoce for essa intervenção, o quanto antes o seu filho receber o diagnóstico, melhor vai ser para o desenvolvimento dele futuro. Né? Nós sabemos hoje que o transtorno do espectro autista, ele varia entre 3 níveis, né? O nível leve, o nível médio e o nível severo. Quando a gente recebe esse diagnóstico e a gente começa a fazer esse tratamento, essa intervenção assertivamente, isso facilita muito para que essa criança ela não chegue ao nível mais severo do transtorno, mas também, se ela já for diagnosticada com um TEA nível severo, que esse nível possa regredir. Né? Estudos já comprovam que os níveis do transtorno do espectro autista, a criança ela pode passar por esses níveis. Então, quanto antes for a intervenção, quanto antes for o diagnóstico e quanto melhor for essa intervenção, melhor vai ser o impacto na vida da sua criança. Então, a gente precisa entender que esse tratamento ele é indicado pelo médico, mas que você, como pai, como mãe, precisa saber como procurar, né, uma melhor terapia, como fazer uma melhor intervenção para o seu filho. E algo muito importante para isso é entender que esses terapeutas, esses profissionais que vão estar influenciando, vão estar trabalhando na vida do seu filho, eles precisam ter um conhecimento sobre o TEA. Né? Eles precisam ser um especialista, conhecer mais sobre o transtorno do espectro autista. Porque muitas das vezes o médico ele encaminha essas crianças para um psicopedagogo, né? Porque a maioria das crianças com TEA, elas acabam tendo um pouco de dificuldade, né, na questão de ensino-aprendizagem, apesar da gente saber que existem TEAs de altas habilidades, né, mas a maioria realmente acabam tendo um pouco de problema na questão do ensino-aprendizagem. Eles se desenvolvem muito bem em uma parte, mas nas outras não. Então, muitas das vezes o médico ele encaminha para o psicopedagogo, ele encaminha para um psicólogo, para um TO, né, um terapeuta ocupacional, enfim, para um fonoaudiólogo, quando a criança tem problema na fala, né, quando ela não desenvolveu ainda, ou quando ela não desenvolve, enfim. Então, a gente sabe que existem vários psicopedagogos, fonoaudiólogos, muito bons até, mas trabalhar com uma criança que não tem o transtorno do espectro autista e trabalhar com uma criança dentro do espectro é completamente diferente. Né? Existem uma gama de especificidades, uma gama de características que a gente precisa entender para estar trabalhando com a criança dentro do espectro autista. Então é muito importante que vocês se atentem a isso. Se esse profissional realmente ele é um especialista no transtorno, ele conhece, né? Ele vai saber ali, lidar com sua criança. Outro ponto muito importante também é falar para vocês sobre as outras terapias, né, que podem ser até consideradas como terapias alternativas, porque alguns médicos não encaminham direto, né, para essas terapias, mas que hoje em dia muitos estudos comprovam, né, que principalmente o ABA, análise do comportamento aplicada, que é uma das terapias que mais influenciam positivamente na vida das crianças com TEA, né? O ABA é uma ciência onde a gente utiliza de vários métodos, várias técnicas para estar trabalhando com a criança, né? E dentro da ABA é interessante porque a gente vai trabalhar todo o desenvolver dessa criança. Não só a parte da linguagem, não só a parte acadêmica, não só a parte social, mas toda ela. Né? A gente faz uma avaliação e entende o que essa criança precisa melhorar, o que essa criança precisa acrescentar, e a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, é importante que todos os profissionais que vão trabalhar com seu filho, todos os terapeutas que vão estar intervindo na vida do seu filho, eles precisam estar trabalhando em sintonia, né? Eles precisam estar trabalhando em conjunto. Mesmo que eles não trabalhem numa mesma clínica, mesmo que sejam profissionais de clínicas separadas, mas é importante que eles tenham a mesma visão e estejam trabalhando alinhados, né? Para que possa surtir efeito, para que você possa ver esse efeito na vida do seu filho, essa evolução. E a ABA, existem vários profissionais hoje em dia, tanto psicopedagogos, quanto psicólogos, quanto fono, enfim, que entendem da ABA, sabem da ABA e aplicam princípios da ABA dentro das suas práticas profissionais. E é muito importante, acaba sendo muito relevante também no desenvolver dessa criança. Né? Na ABA a gente trabalha aspectos como desenvolver também a questão, né, da fala, comunicações alternativas, também trabalhar funções sociais, funções de comandos, trabalhando aquelas partes que a criança faz que não é muito sociável. Às vezes a criança grita muito, às vezes ela bate, às vezes ela tem muita estereotipia. Tudo isso a gente trabalha com a criança.
né? E os profissionais terapeutas, eles também podem estar trabalhando dentro das suas funções e aplicando a ABA também. Enfim, mas o que vocês precisam saber é que a terapia em si, ela é muito importante na vida dessa criança, na vida do seu filho. É a terapia que vai fazer com que ele evolua, é a terapia que vai fazer com que ele alcance esses objetivos que você tanto sonhou para a vida do seu filho, né? Entendendo, lógico, que ele é uma criança dentro do espectro do autista, ele tem TEA, né? Então é lógico que algumas características do TEA vão permanecer na vida dele, né? Ele vai ter algumas dificuldades em algumas áreas, mas isso não vai impedir que ele consiga evoluir, que ele consiga aprender, que ele consiga se socializar, né? A gente tem vários exemplos por aí que a gente pode estar pesquisando e a gente vê que realmente dá certo, tá? E por último, e o mais importante de todos, é que você, pai e mãe, se envolva, né? Esteja dentro desse contexto, trabalhe junto, trabalhe mesmo para a vida do seu filho, para o desenvolvimento do seu filho, né? A terapia, a junção da terapia, família e escola é muito importante. Somente essa tríade de sucesso que a gente chama, né, entre terapeuta, família e escola, é que vai dar certo e surtir efeito, né? A gente precisa entender que o trabalho não é feito só na clínica, né? Se a terapia está resolvendo só na clínica, mas em casa o seu filho não tá tendo efeito, na escola, no meio social dele, é porque não tá dando certo, é porque não tá sendo efetivo. Então precisa ser algo junto, precisa ser algo combinado, né? Muitas das vezes a gente pode pensar que é algo cansativo, que é algo demorado, pode até ser, mas no final a gente vê resultado e vê efeito. Então eu acho que é isso que faz toda a diferença. Se você chegou nesse vídeo é porque você realmente tem interesse de estar entendendo mais sobre esse universo do TEA, de entender o que eu posso fazer agora, né, já que meu filho recebeu esse diagnóstico. Então é muito importante que você como pai, você como mãe, você como família, esteja junto, esteja inserido, não somente leve seu filho para terapia, porque lá o terapeuta vai resolver, não. Precisa ser um conjunto, precisa ser alinhado. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha conseguido sanar um pouco das dúvidas de vocês, né? A gente vai estar lançando mais vídeos aqui interessantes no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Clica também no sininho das notificações, porque clicando nesse sininho, toda vez que a gente fizer um vídeo, você vai receber uma notificação dizendo que a gente está lançando mais um vídeo. E também clique aqui no joinha, né, no nosso like, porque você clicando aqui, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante. Então, se ele foi relevante para você, não deixe de clicar, porque aí o YouTube vai entender isso e vai estar transmitindo esse vídeo para mais pessoas, para outros pais que também querem, né, saber um pouco mais sobre essas dúvidas e essas indagações que eles têm. Então é isso, gente. Espero vocês no nosso próximo vídeo.